Olha aqui, ó. Caio, os frutos nascem todos os dias em Cristo. E isso é o que vale nas nossas vidas. Em Cristo somos mais que vencedores. Estou assim desde que te escuto. Um beijo no seu coração. Amém. Beijo no seu também. Isso. Pelo contrário, Caio, aceitei Jesus há 4 meses e venho tentando seguir o Evangelho e sinto grandes mudanças na minha vida. Ele vem dando frutos. Obrigado, Caio. Amém. Deus te abençoe. Isso. Agora aqui, Caio, uma pergunta. Quando às vezes passamos por um período de tristeza, falta de esperança, falta de ânimo, devido às circunstâncias, Caio, será a falta do Evangelho? Às vezes ficamos como em um deserto. Isso é porque o Evangelho não chegou ainda? Não necessariamente, de modo algum, não é? Isso aí começa com, na cabeça assim, de quem fez a pergunta, obviamente, isso é fruto da falsa ideia de que o Evangelho nos sobrenaturaliza, de que o Evangelho nos torna pessoas sobrenaturais. E o Evangelho não nos sobrenaturaliza. Jesus, que é o Evangelho encarnado, é a palavra eterna que se fez corpo, carne, sangue, gente, diante de nós, como diz João, e nós pegamos e vimos e damos testemunho e dizemos: Emanuel, Deus fez sua tenda com os homens. Jesus, que é a completude, é a expressão exata do ser de Deus e a expressão exata do que significa ser um homem, que é o Filho do Homem. Você veja como a graça nele, e ele é todo graça, não o sobrenaturalizou. Como na hora da fome ele teve fome, na hora da sede ele teve sede, na hora do cansaço ele quis dormir, e quando lhe foi permitido ele dormiu. Na hora da exaustão psicológica ele procurou um lugar lá fora do território de Israel, na região de Tiro e de Sidom, onde ele achou que poderia ter um repouso, mais privacidade. Quando as multidões passaram a apertá-lo e tocá-lo demais, ao ponto de que ele não podia mais nem se mover nos lugares, ele passou a falar de dentro de um barquinho, à beira-mar, e o povo se ajuntava para ouvi-lo. Então você veja como todo esse é um processo de um ente que não se sobrenaturaliza, e uma quantidade enorme de outras coisas. Ele trabalha a partir da humanidade dele para falar da graça e da divindade absoluta dele, quando diz: mulher, dá-me de beber, e depois oferece água viva. Mas o homem estava com sede. Então, essa ideia que está na cabeça de um bocado de gente, que é também uma herança da teologia da prosperidade e de outras anteriores a ela, da sobrenaturalidade da vida do cristão, é uma grande mentira. Porque aí o cara diz, ele fica com aquilo ali: em meu nome não terão lombriga, em meu nome podem beber a água suja, podem beber coisa venenosa, em meu nome podem pegar em serpentes, em meu nome. E o cara apanha isso aí e transforma isso num projeto de existência, no mínimo descuidada, em outras ocasiões totalmente suicida, e vai adiante e se arrebenta, e é picado, e fica doente, e aí entra em crise. Mas vem daí, dessa interpretação, dessa sobrenaturalização de quem crê em Jesus, ou de quem recebeu o batismo com o Espírito Santo, essa ideia de que daí para frente, quanta gente já não me citou, eu depois de ter pregado 13, 15 vezes num dia, morto de cansaço, 2 da manhã, ainda havia quem chegasse para mim e dissesse: ah, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E era verdade mesmo, tanto é que eu estou pregando até hoje. Essas pessoas eu não sei nem onde estão, mas a gente precisa dormir. Quem não entende que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca
de Deus é que comete esses erros, porque perde o equilíbrio da vida. Tem a hora do pão, da água, das necessidades todas a serem atendidas do corpo, da mente, da alma. E as necessidades e demandas e completudes do espírito, que acontecem, todas elas vinculadas ao que eu sou no meu todo, corpo, alma, espírito, mas que tem a sua ansiedade sempre completamente transcendental, que vem do meu espírito. Então, quando isso se equilibra como compreensão na minha mente, eu trato cada coisa como cada coisa, sem ficar com nenhuma aflição a respeito de doença, ou dor de cabeça, ou fragilidade física. Trata de cada coisa, ou necessidade afetiva, ou numa tristeza experimentar uma fase depressiva. Tudo isso a gente encontra, por exemplo, em Jesus, que na hora da dor maior ele é tomado de agonia, ele sua sangue, ele diz: eu estou profundamente triste. A gente vê isso em Paulo o tempo todo. Paulo diz para que eu não fosse consumido por excessiva tristeza. Deus me fez essa graça de poupar esse amigo, porque era muita pedrada já em cima de mim. Eu ia cair muito triste, e o Senhor teve misericórdia dele e de mim, e para que eu não fosse assim, sofresse tanto. Ou quando ele diz: eu quase desesperei da própria vida, meus irmãos. Eu não quero que vocês ignorem que eu vivi esse momento de desejar morrer, de tanta agonia a qual eu fui submetido, e torturas na Acaia. Como foi uma coisa horrorosa a experiência que eu tive lá. Ou quando ele diz que ele carregava um espinho na carne, que era mensageiro de Satanás, para ele não ficar soberbo. Ou em 2 Coríntios, no capítulo 4, quando ele diz que estava preso, e ele diz: olha, estou preso e triste, porque todos me abandonaram, porque estou com o coração arrasado, porque Alexandre o Latueiro, que era nosso irmão aqui, discípulo, foi dar testemunho falso a meu respeito no tribunal. Estou passando um frio danado, traz a capa que eu esqueci na casa de Carpo em Troade, está frio, está gelado. Traz os meus livros, porque está um tédio danado essa prisão, os livros que eu deixei também na casa de Carpo, traze para mim quando tu vieres. E eu estou sozinho, todos me abandonaram, somente Lucas está comigo. Isso não é a declaração de um ser sobrenatural, mas de um apóstolo completamente humano, vivendo e afirmando a realidade de cada coisa. Então, respondendo a você, é claro que não necessariamente, quando a gente entra nesses estados, é porque o Evangelho não entrou em nós. Existem fases na vida. Agora, quase sempre, eu diria com certeza uma coisa: essas fases tomam conta da gente e ficam muito mais fortes em nós, de duas uma. Ou quando elas fazem parte de algum mal congênito, e a gente não descobriu ainda na área química ou cerebral, aí tem que haver uma intervenção. Ou então, essas coisas fazem um mal muito maior a nós quando a gente sucumbe ao medo, que relaciona a existência de tais coisas ao abandono de Deus na nossa vida, ao desaparecimento de Deus. Aí fica uma coisa perversa, que é o que vem como implicação de se crer nessas coisas que são chamadas de Evangelho, mas são essas fantasias mentirosas do Evangelho que se anuncia por aí, que preconiza a sobrenaturalidade do crente, como ele é filho do rei, como ele é cabeça e não é cauda, como em relação a ele, tudo dele brilha mais, tudo dele é especial, e perversidades se acontecem na vida dele, não dá para entender, e os outros interpretam dizendo já um juízo. Deve ser porque ele estava desviado no coração do Senhor, senão o Senhor não permitiria. Porque Deus passa a ser o pastor alemão
da existência desses crentes. E quando a existência vem e os solapa, porque estejam vivendo de crenças que são mentira, eles se escandalizam. Mas no seu caso, meu amigo, você que sonde o coração e veja o quanto que o Evangelho entrou, não entrou em você, mas se você está num estado depressivo, sonde o coração. Sonde, busque saber onde é que isso começou, por causa do quê. Quem sabe você precisa conversar com alguém, aí busque ajuda. Aqui mesmo a gente pode ajudar você pode buscar ajuda online para iniciar uma terapia. Mas se você buscar no seu coração, você pode se entender, se conhecer. Às vezes tem a ver com desassossegos que decorrem de nós não termos ainda tomado na nossa vida decisões que o nosso coração pede que a gente tome, para o bem da integralidade do nosso ser. Que o Senhor revele a você o que seja. É o que eu desejo em nome de Jesus.